Feito. Muito bem, gente. Temos aqui Guilherme, Edjair, Iana, Jorge, Liliane e Wellington. Bom dia a todos. E podemos começar, como sempre, com aquela questão. Alguém tem já uma dúvida, alguma pergunta de bate-pronto aí? Pelo visto, não. Se tiver, fala, tá? Eu vou colocando aqui algumas coisas. Então, primeira coisa é que eu fiz um esforço concentrado aí em fazer correções, né, da semana passada para essa. Então, fiz devolutivas de todos os arquivos que vocês me enviaram. Tá tudo lá no ambiente, não sei se todos entraram para ver. Também organizei já ali a planilha de notas da disciplina e, em princípio, como vocês já tinham até sugerido, né, se possível não ter novas atividades de avaliação, pelo menos não novas atividades de avaliação obrigatórias, né, de entrega. Ok, a gente tem um total ali de acho que 4 ou 5 atividades de avaliação, pelo menos 5, né? Atividades de avaliação, eu, conforme combinado desde o começo, né? Desde antes da pandemia, nessa disciplina e quase todas as disciplinas que eu trabalho, a gente, em geral, faz assim. Então, tem atividades mais complexas valem mais, atividades menos complexas que valem menos. Então, eu já trabalhei lá com os pesos diferenciados e, em princípio, você tem uma nota a priori, inclusive, da disciplina. Então, duas coisas. Se tivermos alguma atividade a mais, a gente pode exatamente fazer isso, já priorizar o pessoal que está com situação de nota mais complicada lá. E, independente disso, já fica a orientação, e eu já abri uma atividade lá no ambiente para isso. Quem teve ou não fez, né, ou teve uma devolutiva com vários apontamentos meus de falhas, enfim, uma nota mais baixa em alguma ou algumas dessas atividades, a orientação é que você já trabalhe a refacção, né, dos seus arquivos e deposite naquela atividade que eu abri, acho que foi agora mesmo, agora de manhã ou ontem à noite, para que você já vá preparando a eventual participação no IFA. Então, o que vai ser o IFA dessa disciplina? Basicamente isso, as refacções das atividades que nós fizemos ao longo do semestre, inclusive antes da pandemia, que é aquela primeira parte do simulador do Rutherford. Então, tudo que nós... Tá, eu te falo mais exatamente, Ana. Em princípio está lá no ambiente já, mas eu te mostro mais exatamente. Então, todas as atividades com simuladores que nós fizemos, que foram as que a gente pontuou como nota, né, e fez a devolutiva para vocês, então elas passam a ser integrantes do processo do IFA, do Instrumento Final de Avaliação. E, em princípio, eu gostaria mesmo que fosse só isso. Ou seja, você já saberia de antemão qual é a regra do jogo, o que vai cair no IFA, são essas atividades. Então, você já pode se preparando, né, desde já, e me reservo o direito, se a gente perceber de que teve algum tipo de problema nessas refacções, então a gente pode aplicar alguma outra atividade de avaliação, mas em princípio não seria ideia, seria mesmo a refacção dessas atividades de simuladores. Lá no ambiente, no caso a Iana perguntou, eu vou entrar aqui por um outro navegador para não atrapalhar a gravação, mas lá no ambiente, se você entrar no ícone das notas, que está do lado, naquele menu retrátil, que você clica e ele se expande, do lado esquerdo da página da disciplina, lá estão não só as notas de cada atividade, mas essa questão do peso, se eu não me engano, está visível para vocês também. Mas não custa a gente falar. Estou entrando lá.
FNP17, notas. Então, se eu venho aqui no relatório do usuário para ver como é que aparece, deve estar aparecendo para você. Tem lá, atividade de peso 1, eu coloquei a primeira parte do simulador do Rutherford. Depois, atividades de peso 2 são as atividades com o trabalho com aquelas planilhas do decaimento alfa e beta. E a atividade de peso 3 ficou a parte 2 e 3 do Rutherford, que, vamos lembrar, né, foi mesmo a mais trabalhosa, onde mais se teve dúvidas, onde mais se teve aulas em que a gente discutiu especialmente sobre aquelas últimas perguntas, né? A diferença do alumínio para os outros elementos, etc. e tal. Então, assim ficou. Então, nós temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5 atividades. Todas elas já estão corrigidas e entregues para você lá na Devolutiva. Dessas 5 atividades, uma delas é peso 1, 2 peso 2 e 2 peso 3. E o sistema já está exibindo lá uma nota, que seria a média, essa é a média ponderada. Ele já faz a conta e já está exibindo lá para você, deve estar aparecendo já. Se não, é fazer a conta, né? Então, o que é peso 1 multiplica por 1, peso 2 por 2, soma tudo e divide por 5, então, porque são... Não, divide por 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4, 10, mais 1 a 1, divide por 11, né? Não achou a nota? Não está aparecendo para você, Iana? Deixa eu ver. Eu vou tentar acessar como você, para ver se a nota está aparecendo ou não. Pode ser que a nota esteja configurada como oculta e aí eu preciso abri-la. Não tem problema. Deixa eu fazer um teste aqui. Notas. Sim, aparece sim. Então, deixa eu fazer de um outro modo aqui. Só que eu não vou poder, claro, compartilhar a tela mostrando para vocês as notas de cada um, porque cada um visualiza a sua própria nota, né? Mas vamos lá. Eu vou deixar então de compartilhar a minha webcam para compartilhar o navegador. Tá, acabei compartilhando. Então assim, ó, quando você entra aqui no ambiente, é essa que eu estou compartilhando, né? Você vem aqui do lado aqui, a depender de como que você navega, o Jorge falou que também não achou, tá assim, Jorge. Aí você clica aqui para expandir a tela. Deixa eu ver se vocês estão enxergando o que eu estou falando, acho que sim. E uma vez que você expande a tela, você clica aqui em notas. E aí para mim aparece uma visualização e para vocês, claro que vai aparecer a outra visualização. Para mim eu posso vir aqui e escolher, né, aluno por aluno, enfim, usuário por usuário, qual vai ser a planilha de notas dele. Vocês, quando clicam em notas, só enxergam as notas de vocês. Certo?
Então eu não sei se vocês conseguem, ao mesmo tempo que estão aqui na webconferência, navegar lá pelo ambiente. Se conseguirem, já podem dar uma olhada nisso agora, se não, façam isso depois, mas tá lá. Mas de todo jeito, vocês estão dizendo, Jorge e Ana, a nota a média, né, da disciplina, a nota de cada atividade, isso sim, vocês encontraram, né? É só entrar na atividade, uma por uma, e pegar lá a minha devolutiva, certo? Então, a partir da minha devolutiva, é que eu estava dizendo que a ideia é que você retrabalhe, né? Retrabalhe todos os arquivos que você enviou para a gente, para a partir daquelas... A ideia é que a partir das nossas devolutivas você perceba, porque eu vou colocando item a item em geral, né? O mais importante não é a nota, o mais importante são os comentários que eu vou fazendo ao longo do seu texto. Então, com isso, a expectativa é que você consiga fazer uma nova versão, agora sim com muito mais acertos que erros, mas quando você for entregar, não é para entregar no mesmo lugar que você entregou, tá? Já entrega naquela atividade que eu coloquei lá no ambiente. Aliás, vou mostrar aqui, já que eu estou compartilhando a tela ainda, né? Lá no ambiente de refacção de atividades. Isso está... Deixa eu mostrar ao vivo e a cores aqui. Isso está aqui em simulações e experimentos, no mesmo lugar que você ia, na mesma aba, né, em que você ia para colocar os seus arquivos dos roteiros. Eu coloquei logo de cara aqui, ó, IFA, Instrumento Final de Avaliação, Envio de Arquivos, Simulações Turma 2020. Então é nesta atividade aqui que você vai clicar e adicionar tarefa e colocar todos os arquivos que você acha que deve entregar, ou seja, basicamente o que? Aqueles arquivos que aqueles roteiros que você não teve uma nota satisfatória. Especialmente, claro, notas abaixo de 6. Mas se você tirou uma nota 6 raso, né, um 7, enfim, e quiser de todo jeito entregar para a gente a refacção, é excelente. Quanto mais você conseguir fazer de refacções, melhor, porque a ideia da nota do IFA vai ser pegar as refacções que você tiver entregue e fazer uma média delas. Por isso que eu estava dizendo que essa é em princípio, mas vai que tem algum aluno aí que fique de IFA e não faz nenhuma refacção. Aí, evidentemente, que a nota do IFA é, né, de antemão, então não, aí vou me dar ao direito de elaborar algum outro tipo de avaliação para o IFA, e uma vez que eu vou aplicar esse outro tipo de avaliação para um determinado aluno, talvez por uma questão de isonomia eu acabar aplicando para todos. Então isso é uma coisa que não está fechada, e basicamente eu diria, depende muito de vocês mesmo que ficarem, né, de IFA. Os alunos que na nota geral lá já estão com 6, então consideraríamos já aprovados. Se tivermos alguma outra atividade ainda, nova, além dessas que eu estou falando de refacção, ficaria aí num critério de optativo, digamos, e aí eu decido se essa você faça e tem uma boa nota, se isso poderia ou não compensar uma nota um pouco pior que você teve numa outra, ou ficaria mesmo com uma coisa só de prazer, enfim, pelo aprendizado, independente de nota, tá? Mas realmente não penso em nenhuma outra atividade que vai entrar na média obrigatoriamente da disciplina. A gente fez 5 atividades, acho que foram 5 atividades boas, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas acho que quem fez as 5 atividades, pensando, né, que nós estamos, claro, na situação de ensino remoto, eu faço uma avaliação de que está de bom tamanho. Se tivéssemos, claro, as 20 semanas e não as 10, né, depois seriam 17, e não as 10 depois do retorno, claro que a gente teria outras situações de atividade e também de conteúdo, né?
Ok? Entendido? Mas de todo jeito. Ok, agradeço a consideração, porque realmente a gente está com relatório de estágio, a gente está com prova mesmo para estudar e está todo mundo exausto. Ok, Mas legal, obrigada. valeu. Tá bom. E de todo jeito, gente, se tiver alguma coisa nas minhas devolutivas que você não entendeu direito, aquela coisa, não espere a semana que vem só para você, né, vir aqui colocar. Tem o fórum de dúvidas lá para você colocar, tem um e-mail, enfim, não, em especial você que tiver errado muitas coisas e tá aí pensando em fazer as refacções, né? Não fique esperando uma aula só na outra semana aqui não. Vem que não, tá? Já vai mandando brasa e me mandando dúvidas se tiver. Então tá. Se assim é e você não tem nenhuma dúvida de antemão, ô Matheus, tem? Tem bom dia, desculpa atrasar, o meu computador não tá ligando. Eu vi que o senhor tá falando de refacção, e aí o primeiro simulador não, né? Não pode refazer o primeiro simulador, sabe? O Não, que a não gente tinha é. feito no presencial. Então, não é questão de não poder refazer. Refazer você pode refazer tudo, mas a nota só vai valer para efeito de IFA. Ah, não, isso sim, mas tipo, pro senhor depois conferir, só Ah, pra... não. Claro, quem quiser fazer é o maior prazer. Quem quiser refazer e enviar de novo, mais no sentido de, do aprendizado, enfim, né? De dialogar Uhum. com. Ok, sem problema nenhum. Beleza. Só não vai valer nota, não vai mudar a nota, mas perfeito. Ótimo. Não, beleza. É que esse daí, o primeiro, eu errei uns negocinhos, tipo, de teoria, aí acho que seria legal. Tá? O outro que eu errei foi de como. Tá? Pode colocar lá no. Nesse mesmo lugar da refacção, Matheus, pode colocar, não tem problema, tá? E eu olho sim. Te dou uma Ah, então devolutiva beleza, legal. depois. Tá bom. Aí o Tá? senhor quer isso, tipo, sei lá, até esse final de semana? Tem Não, alguma não, pode data? ser até o final do. A gente tem mais. Tirando essa semana, temos mais duas para acabar o semestre, né? Pode ser até lá. Uhum. Então, sem ser a Ah, semana então que beleza. vem, a outra ainda. Não, beleza. Eu acho que era uma pergunta, só eu tava vendo aqui, e aí é uma parte teórica, então não queria deixar isso daí passar. Tá bom, Valeu. tá bom. Então, enquanto. Se alguém tiver alguma coisa mais ok, fala aí. Estou carregando aqui um arquivo para a gente trabalhar agora. Ok. Aqui estamos. O assunto hoje então é a questão do reator nuclear. Reator nuclear e, claro, isso envolve a questão da fissão nuclear. Eu forcei aqui a visão, não sei se todo mundo está enxergando, o texto ficou ampliado, acho que dá para fazer a leitura. Ficou bom, ficou bom. Ficou? Quer dizer, não sei quem tá no celular aí, né? Carol, por exemplo. É. E como eu não me organizei para passar para vocês isso com antecedência, então vamos ler aqui mesmo, mas é um texto não é muito longo, ainda que seja denso. Mas ok, a gente vai parando de parágrafo em parágrafo e fazendo algumas discussões, e depois disso tem uma lista de exercícios. Eu coloquei lá no ambiente, mas também coloquei ontem à noite, à tarde, não sei. Então com certeza não deu tempo de. Você nem está sabendo que ela existe, ou se está sabendo é porque você deu uma olhada lá para ver se tinha coisa nova e viu, mas não fez. E a gente vai trabalhar os dois primeiros exercícios daquela lista, dois ou três primeiros, depende do nosso ritmo aqui, que são exercícios bem longos, tá? Inclusive trabalhosos. Na verdade, são exercícios que é como se fosse cada exercício é um complementozinho teórico a mais a esse texto aqui ou às discussões, tá? Mas primeiro vamos ao texto. Então, uma vez quem estiver enxergando bem, eu vou começar a fazer a leitura e depois a gente passa a bola para o outro.
outro colega, como a gente faz em geral, lá quem é meu aluno lá no presencial, às vezes a gente faz mesmo isso, né? Tem um texto, então a gente vai fazendo uma leitura num jogralzinho aqui dividido entre nós. Então o texto não é meu, é do livro do Halley Hasney Walker, Fundamentos da Física, 8ª edição, tá? Capítulo 43, nessas páginas indicadas aí. Diz assim: para que o processo de fissão libere grandes quantidades de energia, é preciso que um evento de fissão produza outros eventos, fazendo o processo se espalhar pelo combustível nuclear como o fogo em um pedaço de madeira. O fato de que 2 ou mais nêutrons são liberados em cada evento de fissão é essencial para a ocorrência desse tipo de reação em cadeia, no qual cada nêutron produzido pode provocar uma nova fissão. A reação pode ser explosiva, como uma bomba atômica, ou controlada, como um reator nuclear. Então, esse primeiro parágrafo, lembrando que nós já fizemos uma primeira discussão sobre fissão há um bom tempo atrás, acho que ainda antes da pandemia, se não me engano. Tem um texto do nosso livro lá, né, o Radiações Quanta, né, Radiações Materiais, Átomos e Núcleo, que discute essa questão. Tem até uns desenhinhos lá, e nós já até fizemos exercícios envolvendo essa questão da liberação de energia por uma fissão nuclear, né? E fizemos a discussão, inclusive, da energia liberada por 1 quilo de urânio que se fissiona e etc. e tal. E a fissão ocorre, então, quando quando você bombardeia um núcleo de urânio, ou outro material físsil, plutônio por exemplo, você bombardeia com um nêutron. Esse nêutron entra dentro do núcleo, provoca uma instabilidade muito grande e aí então ele se desintegra, tá? Ok, Carolina está sem microfone, o Marcel também está sem microfone, tudo bem, vamos trabalhando. Eu vou ler mais um parágrafo aqui. Suponha, então, dado esse contexto, que estamos interessados em projetar um reator baseado na fissão do urânio 235 por nêutrons térmicos. Nêutron térmico, gente, significa nêutron com baixa velocidade. Muito bem, o urânio natural contém 0,7% desse isótopo. O resto é de urânio 238, que não pode ser fissionado por nêutrons térmicos. Para começar, podemos aumentar a probabilidade de que ocorra uma fissão enriquecendo artificialmente o combustível até que contenha aproximadamente 3% de urânio 235. Mesmo assim, ainda temos que resolver 3 problemas. Então agora que vem algumas coisas novas que a gente até então não tinha, que eu me lembro, discutido na disciplina, tá? Então, ponto 1. Matheus, pode ser você? A leitura? Claro. Então, o primeiro ponto é o problema da fuga de nêutrons. Alguns dos nêutrons produzidos pelas fissões escapam do reator antes de terem a oportunidade de fissionar os outros núcleos e, portanto, não contribuem para a reação em cadeia. A fuga dos nêutrons é um efeito de superfície. A sua intensidade é proporcional ao quadrado de uma dimensão típica ao reator, que é a área da superfície de um cubo igual a 6a², onde A é a aresta do cubo. A produção de nêutrons, por outro lado, acontece em todo o volume do combustível e, portanto, é proporcional ao cubo de uma dimensão típica do reator. O valor de um cubo é A ao cubo. Podemos reduzir a fração de nêutrons pedidos aumentando o volume do reator, para reduzir a razão entre a superfície e o volume, que é igual a 6 sobre A, no caso de um cubo. Certo, então, então esse é o primeiro problema, e também ele já indicou aqui o modo como se tenta resolver, aumentando o volume. Então significa que como que eu falo? Você tem uma visão, né? Já passou. Bom, tem fotografias, pelo menos, né, de Angra e de outros. Então, aquelas lá dentro daquelas redomas, né, enfim, aqueles cilindros grandes, estaria lá dentro o processo acontecendo, enfim, do reator. Então está dizendo que um jeito é você aumentar o volume da coisa. Então você aumenta o volume, então você aumenta as dimensões, né, da sua construção. É claro que isso encarece, né, o custo, encarece o projeto da sua usina, né?
Mas tá aí, então esse é um primeiro problema e ele já te deu aí uma ideia de como que se resolve. Tudo bem? Essa é a primeira parte, deu para entender? Não, só tem. Os outros também, além do Matheus, tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, fala, tá? Senão a gente vai mandando brasa. Muito bem. Ponto 2. Ponto 2, Guilherme está com o microfone aí? Pode ser a leitura para você? Pode ser, pode ser. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, sim. O problema das energias dos nêutrons. Os nêutrons ejetados nas reações de fissões são nêutrons rápidos, com energias da ordem de 2 MeV, mas a fissão do urânio 235 é induzida com mais eficiência por nêutrons térmicos. Para transformar os nêutrons rápidos em nêutrons térmicos, mistura-se o urânio com uma substância, o chamado moderador, que deve possuir duas propriedades: remover a energia dos nêutrons com eficiência através da colisão elástica e não absorver nêutrons. A maioria dos reatores nucleares americanos usa a água como moderador. O componente ativo consiste em núcleos de hidrogênio, prótons. Só isso. Vimos no capítulo 9 que quando uma partícula em movimento sofre uma colisão elástica com uma partícula estacionária, a transferência de energia é máxima quando as duas partículas têm a mesma massa. Os prótons são um bom moderador justamente porque possuem massa quase igual a dos nêutrons. Beleza, obrigado, Guilherme. Então, de novo, ele te colocou aí um problema e uma solução. Então é por isso que se usa água, né, como moderador. Então, em todo, acho que dá para dizer que todo, não sei se tem algum que não usa, mas em todo reator nuclear se usa água, então, em volta ali, né, ele vai falar depois das barras lá de urânio, para que justamente você consiga então brecar, né, frear os nêutrons. Água por quê? Porque água, H2O, então tem muito hidrogênio, né, no núcleo, na molécula de água, especialmente no núcleo, vai ter prótons, uma quantidade de prótons, enfim, muito grandes, de tal modo que você consiga induzir, né, que uma boa parte dos choques vão acontecer então entre o nêutron e os prótons do hidrogênio da água, sendo que nêutrons e prótons sabemos que têm massas similares, parecidas. Então diz ele de que isso aplicado na lei de conservação da quantidade de movimento do sistema, que ele teria visto aqui no capítulo 9, né, do livro aqui em questão, favorece a existência de colisão elástica. Enfim, claro que aqui tem um outro detalhe que, para entender com toda a perfeição, seria aprofundar, mas acho que deu para você entender a ideia básica do problema e que a solução então é usar água. É por isso que tudo quanto é desenho que você visualiza de reator nuclear tem água ali no meio das placas, né, de urânio. Professor, mas espera aí, calma. Eu fiz a fissão ali dos átomos, e aí a água ela tá fazendo o que? Ela tá parando o que é ejetado, né, o que seria a sobra dessa fissão, ou ela tá entre acontecer a fissão, sabe? Uhum. Não sei se eu expliquei direito, tipo, não ficou muito claro para mim. A água ela tá ali fazendo papel, tudo bem, de transformar o nêutron. Pode falar, pode falar. Não, é isso mesmo, eu pensei na mesma coisa. Ela vai estar entre o urânio, ela está em volta de um bloco de urânio. E aí só vai sair algumas partículas. Eu não entendi também. E essa água é aquela piscina que a gente vê do reator? Então, eu não sei. O reator? Não. Sim, eu não. Acho que já, o Liliane e Matheus, eu acho que vai ficar mais claro o desenho da coisa. Mas. Espera só um pouquinho. Acho que já é já mesmo. Peraí. É isso mesmo.
As barras, ó, eu vou já, em vez que teve a dúvida, tá? Eu tô pulando aqui o 3 por enquanto, depois a gente volta no 3, mas tá aqui, ó. Em um reator típico, o combustível está na forma de pastilhas de óxido de urânio, que são introduzidas em longos tubos de metal. Essas barras de combustível são agrupadas em feixes e imersas no líquido moderador, formando o núcleo do reator. Então é isso mesmo, esse arranjo geométrico aumenta a probabilidade que um nêutron rápido, produzido no interior de uma barra de combustível, esteja no moderador ao passar pelo intervalo crítico de energias. Depois a gente continua a leitura aqui, mas é essa a ideia. Então você tem as barras de urânio envoltas pela água. Então, o que acontece então? Então você produziu... Porque uma vez que você teve a fissão dentro de uma barra, essa fissão libera nêutron. Lembra, né, o desenho, né? Um nêutron entra num núcleo de urânio, produz a fissão dele, e essa fissão libera 3 nêutrons. 3 ou mais ou menos, a depender de que materiais estejam fissionados e que materiais resultem, né? Lembra que tem várias equações de fissão que são possíveis, já discutimos isso. Vamos por 3. Cada um desses 3 nêutrons muito rápidos vão se chocar com outros 3 núcleos de urânio e provocar 3 novas fissões. Cada uma delas vai liberar 3 nêutrons. Então, agora já são 9 nêutrons liberados que vão se chocar com 9 núcleos. E assim vai. Essa é a tal da reação em cadeia. Só que está dizendo aqui o texto que para que a fissão realmente ocorra, esses nêutrons não podem ser tão rápidos. Então eles não podem, digo para aumentar a eficiência, está dizendo, né? Eles não podem, todos eles, pelo menos uma boa parte deles, não podem ter vindo direto da fissão, de uma dessas fissões, de uma dessas 9 fissões que eu estava projetando aqui. Então você tem que dar um jeito de brecar. E um jeito de brecar é fazer com que eles passem por um lugar, enfim, durante o seu trajeto até chegar no outro núcleo de urânio, que eles passem por um lugar que modere a sua velocidade. Então seria o tal do moderador, no caso a água. Aí ele passa por esse moderador e aí penetra numa outra barra de urânio para provocar novas fissões, mas agora já com uma velocidade um pouco menor, vai produzir uma fissão mais eficiente. Então, esta ficou mais claro? Agora entendi. Boa. Então tá, então já foram aí foi o segundo problema. Agora vamos ver o terceiro, o problema da captura de nêutrons. Pode ser, Liliane? Pode sim. O problema da captura de nêutrons. Quando os nêutrons rápidos, 2 MeV, produzidos pela fissão, são resfriados pelo moderador, até se tornarem nêutrons térmicos, 0,04 eV, passam por um intervalo crítico de energia, entre 1 e 100 eV, no qual existe uma alta probabilidade de que sejam capturados por um núcleo de urânio 238. Essa captura ressonante, que resulta na emissão de um raio gama, remove o nêutron definitivamente da reação em cadeia. Para minimizar a probabilidade de captura ressonante, o urânio e o moderador não são usados como uma mistura homogênea, e sim instalados em regiões diferentes do reator. Aí pode continuar, Liliane, porque esse parágrafo tem a ver com isso também. Em um reator típico, o combustível está na forma de pastilhas de óxido de urânio, que são introduzidas em longos tubos de metal. Essas barras de combustível são agrupadas em feixes e imersas no líquido moderador, formando o núcleo do reator. Esse arranjo geométrico aumenta a probabilidade de que um nêutron rápido, produzido no interior de uma barra de combustível, esteja no moderador ao passar pelo intervalo crítico de energia. Depois de se tornar um neutro térmico, Depois de se tornar um neutro térmico, o nêutron ainda pode ser capturado de formas que não resultam em fissão. É a chamada captura térmica. Mas é muito mais provável que o nêutron térmico penetre novamente em um elemento combustível e encontre um núcleo de urânio 235 para produzir um evento de fissão. Ok, legal. Então tá aí, captura de nêutrons é um daqueles vários processos
de física nuclear que existem, e o nosso curso, claro, não dá conta de discuti-los todos. A gente discutiu a questão da emissão, né, alfa, beta, gama, mas já mostrando para você que as partículas podem ser usadas, né, para investigar o interior da matéria. Começou essa história com Rutherford com a partícula alfa, mas eu te mostrei na última aula que hoje em dia se faz diversos tipos de usos, né, de experimentos de espalhamento com diversas partículas, e desses espalhamentos vão surgindo novos e novos fenômenos que os físicos vão estudando e percebendo. Um dos fenômenos que existe, que é comprovadamente possível, é esse. Então, o nêutron, um núcleo, capturar um determinado nêutron. E ainda assim, depois da emissão gama, continuar estável. Ele não se rompe, ele não se fissiona. Então ele está dizendo aqui, justamente isso é uma coisa que às vezes acontece com o urânio, e no caso aqui o 238, né? E em virtude disso, isso atrapalha um pouco a fissão, porque é justamente esses nêutrons de baixa energia que podem ser capturados, mas é o nêutron de baixa energia que você precisa para que o urânio 235 absorva e se fissione. Mas se tem uma quantidade muito grande de urânio 238 que absorve esse nêutron, e o urânio 238 ele não se fissiona, lembra? Por isso que a gente enriquece, né, a mistura para aumentar a proporção de urânio 235. Então você está atrapalhando o seu rendimento da fissão. Então, em virtude disso, se faz essa mistura não homogênea, né, entre o moderador e o urânio. Ou seja, não adianta nada você, por aquele primeiro problema, talvez até resolvesse mais ou menos, se você deixar de qualquer jeito lá as barras de urânio mergulhadas na água. Mas para contrabalançar também esse problema da captura de nêutrons pelo urânio 238, é que você tenta deixar uma mistura, né, mais bem planejada, digamos assim, de onde que você vai colocar cada barra e a quantidade de água que está mergulhado ali, né? Resumindo mais ou menos a conversa, então existe esse problema da captura de nêutrons, e como que se resolve o problema é com a mesma água que a gente já tinha falado do outro problema, mas mexendo aqui na geometria, ele está dizendo, né? Ok? Beleza. Uma pena que nós... uma pena. A pandemia tem muitas penas, né? Mas um dos problemas para o nosso caso específico da pandemia foi esse. Estava programado uma visita nossa ao reator nuclear lá da USP, né? Mas, do INPE. Mas aí com a pandemia, claro, eles mesmos cancelaram. Aí imagino que explicariam pra gente ao vivo e a cores essas coisas aqui. Muito bem. Eu leio mais um trecho aqui e depois passo a bola para alguém. A figura abaixo, acho que é aqui que a gente está, né? A figura abaixo mostra o equilíbrio de nêutrons em um reator comercial típico funcionando a potência constante. Vamos acompanhar uma amostra de 1000 nêutrons térmicos ao longo de um ciclo completo, ou uma geração, do núcleo do reator. Os 1000 nêutrons iniciais produzem... Aí vamos ver se a gente enxerga aqui na figura conforme ele está falando aqui. Ó. Então, aqui está a figura, né? Então, os 1000 nêutrons térmicos, certo? Iniciais, estou passando o mouse aqui para você ver, produzem 1330 nêutrons por fissão de átomos de urânio 235 e 40 nêutrons por fissão rápida do urânio 238. Então, aqueles 1000 produzem 1330, mais exatamente aqui, nêutrons rápidos devido ao urânio 235 e outros 40 no urânio 238. Muito bem. O que resulta em 370 nêutrons a mais, todos rápidos. O que deixa 1000 para iniciar a geração seguinte. Não, acho que eu pulei, né? Quando o reator está operando a potência constante,
Exatamente o mesmo número 370 é perdido por fuga do núcleo e captura, o que deixa 1000 para iniciar a geração seguinte. Neste ciclo, naturalmente, um dos 370 nêutrons produzidos por eventos de fissão representa um depósito de energia no núcleo do reator, aumentando sua temperatura. E tem essa legenda aqui que diz: equilíbrio de nêutrons em um reator nuclear. Em uma geração de 1000 nêutrons térmicos interagem com o urânio 235, com o RU11 e com o moderador. A fissão produz 1370 nêutrons, 370 dos quais são capturados sem produzir fissão ou escapam do reator. Isso significa que restam 1000 nêutrons para a geração seguinte. A figura foi desenhada para um gerador funcionando com potência constante. E a figurinha então tenta mostrar isso. Vamos ver se a gente entende. 1000 nêutrons térmicos viram 1300, aí passa aqui pelo urânio 238, né? Aumentou 1370, tem aqui a fuga de nêutrons rápidos, está dizendo, passa pelo moderador. Vão ter aqueles problemas que ele falou lá em cima, né? Capturas ressonantes, capturas térmicas, fuga de nêutrons térmicos. Moral da história, como você não está, como que eu falo, as partículas você não está criando, né, nêutrons, você está fazendo com que o nêutron, cada nêutron entrando dentro do urânio 238 ou do urânio 235 provoque a fissão do urânio 235 ou alguma instabilidade 238, mas não a ponto de fazer com que ele se fissione. Mas moral da história, os nêutrons que saem desses materiais, em especial do urânio 235, são nêutrons que já estavam dentro dele, não é que você produziu nêutrons a mais. Por isso que no final aqui, se a potência é constante, significa que você está sempre... vamos supor que tudo começou com um determinado nêutron, provocando a reação em cadeia, e todos os problemas que foram colocados aqui, pontuados ali em cima, problema 1, 2, 3, e como que se resolvem esses problemas, mas no final das contas, os nêutrons produzidos acabam sendo ou absorvidos ou perdidos de algum jeito, de tal modo que o ciclo se feche sem ter criação ou destruição de nêutrons. O número total de nêutrons que tinha antes e depois do processo é o mesmo, apenas que durante o processo foi acontecendo choques, colisões, e esses nêutrons então foram sendo emitidos e depois absorvidos. No final das contas, com uma potência constante, é isso que ele está dizendo, o equilíbrio se mantém, né? É claro que essa aqui é uma figura esquemática, muito mais detalhes estariam acontecendo aqui em cada dessas flechinhas, né, que ele está mostrando aqui. Mas é uma tentativa do autor aqui em resumir a conversa que ele estava dizendo lá. Porque que ele, na verdade, acho que a questão principal aqui é a tentativa de mostrar essa questão da proporção. Ou seja, você tinha 1000 nêutrons térmicos no começo, então 330 aqui, mais 400, mais não sei quantos, 40, né? 40 ali. Então ele está te mostrando qual é a proporção de nêutrons que vão participando efetivamente do processo para gerar energia. Então, se numa equaçãozinha, que a gente já fez exercício disso, você descobre que um nêutron entrando dentro de um núcleo de urânio 235, produzindo, quem sabe, bário, criptônio, e produz 3 nêutrons, e aí, como eu falei agora há pouco, né, esses 3 vão se chocar com outros 3, aí vão ser 9. Essa, claro que é uma conta muito simples, pensando numa única equaçãozinha, mas quando você pensa num reator concreto como que a gente está aqui discutindo, você tem todos aqueles problemas que ele colocou e as soluções, e isso vai fazer com que o número, a proporção, não seja exatamente aquela 1:3, no exemplo que eu tinha dado. Às vezes acontece 3, às vezes acontece 2, às vezes aqueles 3 não vão gerar 3 novas fissões, mas só uma fissão, às vezes nenhuma. Então é um problema estatístico, na verdade, né? Que ele está tentando representar isso de alguma forma com essa figura e com essa legenda aqui. E aí?
Não que você tenha entendido tudo, evidentemente. Mesmo eu precisaria, como eu falei, entrar em detalhe do detalhe para cada uma dessas flechinhas. Mas a ideia básica de quais os problemas que existem quando você, físico ou técnico, né, pensa em construir um reator. Então, que problemas que você acaba lidando e tendo que resolver. Então, aquilo que a gente aprendeu, né, de reação nuclear, de fazer as continhas, o ΔM é igual ao... faz a diferença de massa do lado esquerdo da equação do lado direito, multiplica pelo 931,5, que é a equação, a fórmula do Einstein de equivalência de massa e energia. Isso é só o beabá da coisa, porque é reação por reação. Quando você vai para um processo industrial, né, desse daqui, muitas outras coisas, muitos outros problemas acontecem, em especial esses 3 problemas que ele está elencando aqui. O que vai fazer a proporção, como eu falei, cair bastante. Não é 1 para 3, no meu exemplo, né? Então, sei lá, 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 1,5, vai depender desses problemas todos e da solução que se encontrou para os problemas. Uma pergunta. A gente coloca essa água para diminuir, desacelerar o nêutron. Essa água, por sua vez, ela aquece. É isso? Ela o quê? Desculpa? Ela esquenta. Ah, sim. E aí ela tem que ser renovada. É que nem um refrigerador de carro, tem que circular essa água. Sim, sim. É que nem um refrigerador de carro, ou se você quiser fazer outra comparação, usina nuclear, de todo jeito, é uma usina termoelétrica. E como toda usina termoelétrica, ela precisa estar próximo de algum lugar que tenha água, e bastante água fria, ou seja, rio, né? Em geral é rio, mar. Então não é à toa que, por isso que Angra dos Reis está ali perto do mar, tudo quanto é usina, vou colocar a minha mão no fogo, né? Tudo quanto, mas provavelmente tudo quanto é usina nuclear está localizada à beira de rio ou de mar. Por quê? Porque além de ter o reator nuclear em si, essa água que é aquecida devido à absorção desses nêutrons aqui, tem que circular por uma tubulação que passa por dentro do rio e esfriar. E provavelmente ela sai contaminada. Em princípio, ela não. Mas de todo jeito ela provoca um desastre natural, porque ao passar pelo rio, ela aquece a água do rio, né? Ela troca de calor. E isso vai matar a fauna, principalmente fauna, mas talvez flora também, né? Mas essa água, em princípio, não. Porque ela não está sujeita a... como que eu falo? Ela está... Eles fazem de um jeito, enfim, que ela está protegida. Eu não sei se por chumbo ou o que é. Então, em princípio, ela em si, a água, não... Essa água que eu estou como moderador, não. Agora tem uma outra... Agora vai me falhar a memória. Tem uma outra... Agora me pegou aqui, Liliana. Tem 2 compartimentos de água. É que essa figura não está mostrando. Na lista que eu vou passar depois, ainda que eu não me programei para discutir aquele exercício, mas na lista que eu vou mostrar para vocês depois, tem um último exercício que mostra um outro esquema, que seria um esquema mais de construção mesmo. E ali vai deixar claro que tem 2 circuitos de água. Um desses circuitos é como se fosse mesmo a caldeira de uma usina termoelétrica, que quando a tampa da caldeira, digamos assim, né, explode, que é o que aconteceu em Fukushima, por exemplo, sim, a água que está ali borbulhante é radioativa. A outra parte da água circulante, que é essa parte que vai passar pelo rio, que é mais para resfriar, esta não tem problema com emissões radioativas, mas ela provoca de todo jeito o aquecimento da água e um desastre ambiental de outra natureza. Então, não estou conseguindo te responder exatamente agora, mas tem 2 circuitos de águas ali, tá? Já a gente muda o meu plano aqui, a gente pode mostrar a figura que eu estou dizendo. Acho que vai ficar mais claro. Legal. Ó, a Iana está dando uma dica. A Liliane depois assiste esse vídeo que é muito bom e explicativo. Ok, vale a dica aí. Deixa eu ver, nessa página, acho que é isso. O que tem mais aqui? Ah, pouca coisa.
Eu leio esse final aqui, ó. O fator de multiplicação K, um parâmetro importante dos reatores, é a razão, olha lá o que eu estava dizendo, entre o número de nêutrons presentes no início de uma geração e o número de nêutrons presentes no início da geração seguinte. Na figura acima, né, na figura anterior, o fator de multiplicação era 1, porque era 1000 por 1000. Quando K é igual a 1, dizemos que o reator está funcionando no regime crítico, em que o número de nêutrons é exatamente o necessário para que o reator produza uma potência constante. Os reatores são projetados, na verdade, para serem intrinsecamente supercríticos. Esse tal de K aí, maior que 1. O fator de multiplicação é ajustado para o regime crítico através da inserção de barras de controle do núcleo do reator. As barras que contêm um material que absorve nêutrons com facilidade, como o cádmio, podem ser usadas para regular a potência produzida pelo reator e para compensar, com sua retirada parcial, a tendência do reator de se tornar subcrítico. Depois de algum tempo de funcionamento, por causa do acúmulo dos produtos de fissão, alguns dos quais absorvem nêutrons. Então, lembrando quem que tira sarro aqui? Da paixão, Matheus, da paixão da Liliane pelo filme, pela série Chernobyl. Aquelas barras, né, que eles ficam tirando lá e pondo, mergulhando mais ou menos, então teria a ver com isso, para você fazer com que aumente ou diminua o fator de multiplicação K, para o negócio deixar de ser crítico e supercrítico. Já fazendo o paralelo, o problema é esse: se você não toma cuidado e você deixa ele numa situação de supercrítico por muito tempo, superaquece a água, que vai borbulhar, enfim, vai aumentar a pressão e vai explodir a caldeira. Se uma das barras de controle é removida bruscamente, quanto tempo a potência produzida pelo reator leva para aumentar? Esse tempo de resposta depende do fato de que uma pequena fração dos nêutrons produzidos pela fissão não escapam imediatamente dos fragmentos de fissão, mas é emitida mais tarde, quando os fragmentos decaem por emissão beta. Dos 370 nêutrons novos produzidos na figura acima, por exemplo, cerca de 16 são nêutrons retardados, emitidos por fragmentos após decaimentos beta com meia-vida de 0,2 a 55 segundos. Esses nêutrons retardados são pouco numerosos, mas desempenham uma função essencial, ao de aumentar o tempo de resposta do reator, possibilitando seu controle através de meios mecânicos necessariamente lentos, como a imersão de barras. Então, aqui está o problema de Chernobyl, né? Os caras não tomaram cuidado com isso, do controle de quantas barras e por quanto tempo deveria, e quanto tempo demora para o processo acontecer uma vez que você tira ou põe uma barra lá dentro. E se você não tomar cuidado com isso, você vai levar a uma situação de funcionamento supercrítico por muito tempo, o que vai levar a uma maior produção de energia, mas também a um maior aquecimento da água e fatalmente a explosão da caldeira. Então não é explosão nuclear, né? Uma usina nuclear nunca vai explodir feito bomba atômica, porque a massa, a quantidade de urânio 235 lá dentro não é suficiente para produzir uma explosão de energia, liberar energia tanto quanto numa bomba atômica, mas pode sim explodir a caldeira por efeito térmico, nada a ver com energia nuclear. Você esquenta demais, aumenta a pressão, o vapor uma hora explode a tampa, né, da panela de pressão. Esta é a ideia, tá? Beleza? A Irã está dizendo que aquele vídeo é da usina de Angra. Eu já fiei aqui, depois eu vou dar uma olhada. Legal. Então, em virtude dessa discussão aqui, né, sobre reator nuclear, aí a gente preparou para vocês, está lá no ambiente já, uma lista de exercícios, mas que aí eu vou fazer daquele jeito. Eu já pus aqui os exercícios dela numa apresentação em PowerPoint. Então, deixa eu ver, é só compartilhar que já dá certo. Compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês. Cadê ele? Professor, só enquanto o senhor está clicando aí. Vai lá. Nossa, ficou uma coisa assim na minha cabeça, tipo... É estranho pensar
que é uma reação em cadeia, e aí você tem um monte de dessas, como é que chama? Dessas pastilhas de urânio, ou de, enfim, do material que for. Mas é estranho para mim pensar que, por exemplo, você quer gerar ali uma quantidade de energia, acho que seria uma pergunta boa para fazer lá para o pessoal do IPEM. Mas, tipo, como não é renovável, eles têm que tirar isso, não é? Tipo, o que eu tô falando é, você vai lá, você quer produzir tantos joules ali de energia. Aí você vai fazer uma reação em cadeia. Eu ainda não consegui entender a equivalência disso para a quantidade que eu tenho ali de material, sabe, para fazer isso. Tipo, eu vou usar quanto? Meia barra? Vou usar uma barra inteira? Eu vou usar o reator todo? Eu não sei, sabe? Bom, vamos ver se vamos fazer assim, pensar assim. Uma vez que você põe o reator para funcionar, na verdade, desde que você está construindo ele, o reator nuclear você constrói para que ele dure tanto tempo, tantos anos de vida. Você não consegue você não realimenta, você não consegue tirar o urânio que já foi usado e colocar mais, ou colocar mais, porque é uma arquitetura de engenharia que a gente até tem a ver com esses problemas que ele colocou lá com o volume, lembra? Quer dizer, uma vez que você projetou e você montou, você não mexe mais. Mesmo porque não tem como mexer, até por uma questão de segurança mesmo, pela emissão de radiação que está ocorrendo ali. Então todo o reator nuclear, eu não sei se aumentou hoje em dia o tempo de vida disso, mas uma usina nuclear é feita para funcionar algo como 30, 40, 50 anos. Talvez hoje em dia já esteja mais que isso, tá? Não sei, não pesquisei. Mas uma vez que terminou esse tempo útil, acabou. Você vai deixar aquela usina desativada e aí é que surge o tal do problema do lixo atômico. O que você faz com aquele lixo que está dentro dela? Ela é projetada para que não vaze e etc e tal, mas o fato é esse: você faz uma coisa que gera muita energia, é muito eficiente quando comparada com qualquer outro tipo de usina elétrica. No entanto, uma vez que ela tem um tempo de vida, e uma vez que terminou esse tempo de vida, ela fica lá sem você poder mexer, sem poder você inclusive destruir, porque por um longo tempo tem o risco de radiação se você detona. Você não pode chegar lá e destruir, né, simplesmente. Você tem que deixar aquilo por um bom tempo depois. Então isso. É por isso então que tem tipo Angra 1, Angra 2, aí Angra 3, sempre tem vários reatores numa mesma usina. Bom, aí já não sei te dizer o o projeto de Angra 1, Angra 2, Angra 3 exatamente, não sei te dizer. Não só Angra, mas tipo, sempre que você vê a fotinha assim, sei lá, aquela que explodiu, né, a Chernobyl tinha dois, certo. Tipo, dois, não, assim, eu acho que deve ser, pra pesquisar. Provavelmente, eu não sei. Porque eu digo assim, porque eu falei, eu não vou colocar no fogo Angra 1, Angra 2, Angra 3 nem começou a funcionar ainda, não é isso? Se eu não me engano. Angra 3 acho que nem tem chance, mas pois Angra 2 acho que foi terminado. Então você vê que é um projeto de que começou a funcionar sem ter a outra. Então não é porque o funcionamento de uma dependia das outras, né? Então nesse caso, pelo menos de Angra, não. Agora o que você está dizendo é assim, Angra 1, que é um reator, né? Talvez, quando a gente fala de Angra 1, a gente já esteja falando de uma planta que tenha lá 2, 3 reatores lá dentro, sei lá. Angra 1 é mais no sentido de foi um projeto, né? Angra 1, projeto Angra 2, projeto Angra 3, coincidentemente não, lógico, planejado, né? Tudo no mesmo lugar, mas eram usinas realmente separadas uma da outra. Entendi. Tipo, ali numa mesma eu posso colocar 3 reatores, cada um deles pode funcionar por 30 anos, aí eu deixo os outros em stand-by, aí quando acaba eu... Entendi. Provavelmente, tá? Eu não sei. Como você falou, seria uma ótima pergunta pra gente fazer pro pessoal do IPEM lá, mas infelizmente não deu. Porque a gente está entrando aí em problema mais, né, técnico, de engenharia mesmo, né? De como que se constrói a coisa, como se mantém. Mas o que é mais importante para te responder é aquilo que eu falei. Não tem como você mexer. Uma vez que você pôs para funcionar, esquece, você não pode fazer... A manutenção que é feita é aquela. Isso sim, colocar mais água, resfriar a água, aumentar a eficiência do resfriamento de algum jeito, né? Isso sim. Mas as pastilhas, enfim, de urânio ou de cádmio, que ele falou, isso não se mexe. Beleza. Valeu. Então tá, gente. Para exemplificar para vocês, tá, alguns
problemas, algumas questões, né, que poderiam então vir, né, dessa discussão toda. Então, ou seja, estamos fazendo o que agora? Uma discussão mais aprofundada sobre o fenômeno da fissão e o uso da fissão para gerar energia. O beabá a gente já tinha discutido há muito tempo atrás, é aquela ideia da gente discutir o conteúdo numa certa espiral, né? Então você volta a discutir de novo o mesmo problema, o mesmo conteúdo, mas agora num outro patamar de aprofundamento, porque você já tem aquele conhecimento anterior. Então estamos rediscutindo fissão e até mesmo o reator. A gente já tinha dado uma primeira ideia, mas agora num outro nível de conhecimento. E nesse outro nível de conhecimento, então também vem outro nível de exercícios. Por exemplo, este daqui, ó. Em uma lista anterior de FNP já foi analisada uma das possíveis reações nucleares envolvendo a fissão do urânio 235. Essa aqui, ó. Então, o urânio 235 recebe um nêutron e, uma vez que acontece isso, ele fica instável e se fissiona, se divide em dois fragmentos, no caso aqui o bário e o criptônio. Nesta fissão acontece ainda a liberação de 3 nêutrons. Mas vale aquilo que eu estava dizendo e agora há pouco repeti, né? O número total de partículas tem que permanecer a mesma. Então, número de massa, se você somar aqui em cima, antes 235 mais 1, 236, e depois também 141 mais 92 mais 3 vezes 1 tem que dar o 236. E embaixo você tem número atômico, 92 prótons no total. Então, somando 56 mais 36 tem que dar os 92, já que o nêutron não tem número atômico nenhum, certo? Então, isso a gente já tinha visto e você também já aprendeu com a gente. Para calcular o quanto de energia é liberado numa equação, numa reação dessa, pega a massa de antes, pega a massa do depois, faz o ΔM, multiplica por aquele fator lá 931,5 e você vai ter a energia liberada em MeV. Okay? Mas vamos aprofundar a discussão. Seguem agora outros 3 exemplos destacando a formação intermediária do urânio 236. Ou seja, quando o urânio 235 absorve um nêutron, ele não se fissiona de imediato. Ele passa por um primeiro estágio aqui, que ele se transforma, enfim, no urânio 236, no isótopo 236, que é um isótopo altamente instável. E aí ele vai se fragmentar. Mas quando ele se fragmenta, existem diversas possibilidades. Aquela ali, do bário e do criptônio, é uma dentre várias outras. Então aqui estão 3 outros exemplos. Olha lá, todos eles, pode fazer a conta. Você vai ver que 35 mais 57 dá 92, 38 mais 54 dá 92, 37 mais 50 dá 92. E a soma números de massa, pode ver que tem que dar sempre também 236, que é o 235 do urânio, mais aquele nêutron. Então, quando acontece uma fissão do urânio 235, do lado esquerdo, o que aparece do lado direito? Aparece todo um universo de partículas, um universo bem vasto mesmo, de elementos menores do que o urânio. Só aqui você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 porque... 8 mesmo, são elementos diferentes inclusive, né? Então, bário, criptônio, bromo, xenônio, estrôncio, rubídio, césio, La, lantanídeo, acho que é isso. Então, quando uma fissão acontece, é muito vasta a produção, é muito variada a produção de fragmentos, ok? Muito bem. Sem falar que cada um desses fragmentos, aliás, o texto vai mostrar já já, ainda por sua própria conta, também emite outras partículas, alfa, beta, gama, devido à sua instabilidade. Pode acontecer, né? Muito bem. Voltando lá na questão. Olha só. Os fragmentos resultantes em cada uma dessas reações são, no entanto, instáveis e decaem os nuclídeos, conforme indicado na figura ao lado, que destaca a sequência de decaimentos que caracteriza uma das reações de fissão acima indicadas. Olha só. Aqui nós temos o estrôncio e o xenônio. Então está aqui, ó.
essa equação aqui do meio, né, o nêutron, foi absorvido pelo urânio 235, que virou por alguns instantes urânio 236, logo ele se fissiona e libera estrôncio e xenônio. Aqui está, xenônio e estrôncio. O xenônio, o que está mostrando essa figura? Ele é instável também, e ele emite uma partícula beta, virando césio, que é instável também, e emite uma partícula beta, virando bário, que é instável, e emite uma partícula beta, virando La, acho que é lantanídeo, que emite partícula virando sério, acho que é sério. O estrôncio, por sua vez, emite beta, virando Y, agora eu não vou lembrar o que é o Y, que emite uma beta, virando o Zr, que é o zircônio. Tá? Então, olha quanta coisa acontece quando você fala de uma simples, entre aspas, né, simples fissão de urânio 235. É realmente um universo de partículas que vão se formando e coexistindo, porque cada uma delas, vamos lembrar que a gente já discutiu um pouco isso em uma outra aula aí, tem o seu tempo de meia-vida, né? Se ela é instável. E a gente está mostrando aqui as instabilidades, elas estão emitindo e virando outro. Então, todas essas partículas estão coexistindo. Dá para você, acho que, imaginar a complexidade das contas que tem que ser, no final das contas, feitas em cada situação para você efetivamente descobrir o valor, né, da energia liberada, porque não é uma equação, Y é ítrio, está dizendo a Liliane, não é uma equaçãozinha, mas são várias equações, várias reações acontecendo ao mesmo tempo, e claro que deve ter ali um jeito de você calcular a proporção, né, de quanto que acontece de uma, quanto que acontece de outra, e etc. E, curiosamente, inclusive, existe esse gráfico aqui, deixa eu voltar para a apresentação, existe esse gráfico aqui, que é um gráfico construído empiricamente. Observe que o gráfico mostra a distribuição por número de massa dos fragmentos produzidos quando o 235 é bombardeado por nêutrons térmicos, isto é, nêutrons que se movem lentamente por estarem em equilíbrio com o meio que os rodeia, possuindo por isso uma energia cinética de apenas 0,4 eV à temperatura ambiente. Então, olha só, esse gráfico aqui é um gráfico que aqui mostra o percentual que cada fragmento tem nessa brincadeira, e aqui embaixo, na horizontal, no eixo das abscissas, te mostra o número de massa. Então você percebe que tem uma concentração grande perto deste número de massa aqui, 95, e perto deste número de massa aqui, 137, 140. E existe uma depressão, ou seja, uma probabilidade muito pequena de que um elemento oriundo da fissão do urânio 235 tenha um número de massa na casa dos 118. O mais provável é que o número de massa esteja um fragmento nesta casa aqui, dos 90 em alguma coisa, e o outro fragmento nesta casa aqui, dos 140 em alguma coisa. Lembrando que a gente está aqui numa questão, como se fosse um problema, um exercício de uma prova para você resolver, certo? Então, esse é um dado, é um fato que o problema está apresentando para você. Agora vem a pergunta. Primeiro, de que forma a relação entre o número de nêutrons e o número de prótons, N sobre Z, de um nuclídeo pode indicar sua estabilidade ou instabilidade? Eu já te adianto que essa pergunta não tem exatamente a ver com o enunciado, é que ela prepara, ela dialoga com o conceito, né, de fissão em geral. Então eu vou te dar uma dica. Nós falamos um pouquinho para você isso numa aula passada. Como que o número de nêutrons e de prótons influencia para um átomo, para um núcleo ser mais ou menos estável mesmo? Quem lembra? Ou se não lembra, exatamente dá um palpite? Te dou uma dica. Vimos na semana passada um pouco sobre isso.
Eu acho que deve ter deve estar relacionado a uma descompensação entre as forças fracas e as fortes entre os nêutrons e os prótons, né? Eu lembro de a gente ter discutido na semana passada essa questão da estabilidade, se não me engano, tinha alguma relação entre a estabilidade e um número par e ímpar entre prótons e nêutrons. Sim, toda a razão, Guilherme. E além disso, está falando de coisa da semana passada, perfeito. Além disso, nós vimos uma outra coisa, que eu vou falar sem te dar uma dica tão certeira assim. A gente viu uma figura que dava para perceber com mais... uma figura que mostrava mais diretamente esse negócio de em que lugar estão os núcleos mais estáveis ou menos instáveis. Lembra não? Então vai ser uma coisa direta agora para todo mundo lembrar, vai. Algo que se assemelha, de certo modo, à tabela periódica. A tabela de Euclides. Isso. Mas não, mas tabela, eu tô raciocinando aí. Não tabela, né? Não tabela. Carta de Euclides, né? Isso, a carta é isso. Ou seja, mais exatamente isto daqui. Certo? Em que mostra-se que para números de massa pequenos, geralmente, número de prótons, quando o número de prótons é igual ao número de nêutrons, você tem elementos estáveis. Elementos não, isótopos, né? Estáveis. Mas quando... E aqui tá o diagrama, né? Tá a reta do que seria o N igual a Z, né? 45 graus aqui. Mas o que se observa é que quando você aumenta o número atômico, não basta você aumentar também o número de nêutrons. Você precisa de um aumento maior, né, do número de nêutrons para fazer com que o átomo fique estável. E por isso que a curva se inclina, né, para cá assim, ou seja, se inclina para o lado, né, do número de nêutrons aqui, com relação à barrinha vermelha que está aqui, que seria do N igual a Z. Mas ok, isso eu entendi o que o Guilherme estava tentando, não sei se é isso que o Matheus também ia interpelar aqui. Isso é mais uma constatação, é uma organização, que nem a tabela periódica faz, a gente organiza os elementos, aqui não são elementos, a tabela periódica são elementos, é importante a gente se policiar na linguagem. Aqui são isótopos. Na tabela periódica você só mostra um quadrinho lá para cada elemento químico, certo? Aqui você está representando todos os isótopos de todos os elementos químicos. Se você quer enxergar elemento químico aqui, você tem que pegar uma linha horizontal que nem 60, né, e vir vendo o que acontece com essa linha. Então, os vários isótopos daquele elemento químico de número atômico 60, por exemplo. Esta carta, a chamada carta de nuclídeos, ela mostra todas as partículas, todos os nuclídeos que são, portanto, todos os isótopos que são conhecidos. E o que se observa é isso. Claro que a razão, sim, Guilherme, mais profundamente, tem que estar em algum tipo de relação entre força nuclear, entre número de prótons e número de nêutrons, que vão dar o valor da força nuclear forte. Mas acontece que, como a gente disse na semana passada, isso não está ainda totalmente definido no universo da física. E existem vários modelos que tentam explicar diversas coisas. Então não há uma explicação hoje, já ou ainda, não há uma explicação cabal para por que a natureza é assim. Mas o fato é que a gente percebe que quanto maior o número atômico, aumenta a proporção de nêutrons necessários para que o elemento fique estável. Verdinho aqui é estável, amarelinho ou laranjado é instável. Então esse seria o jeito que eu teria para responder
no contexto da nossa disciplina, né, essa pergunta A. Eu vou avançar aqui pela questão do horário, tá? Aí o que seria depois? Aí, uma outra pergunta que se faria aqui é: qual o valor da energia de desintegração para a fissão representada em destaque na figura, considerando-se a sequência de decaimentos nela indicados? Então vamos lá, vamos voltar na figura. Então, ó, considerando essa reação aqui do meio, né, em que o urânio se fragmentou em estrôncio e xenônio, mas levando em conta que o estrôncio, vai virar, como é que é mesmo, Iana? Vai virar ítrio. Que o estrôncio vai virar ítrio. E que o ítrio, por sua vez, vira zircônio. E, considerando que o xenônio vira césio, que vira bário, que vira La, que vira Ce, enfim, considerando tudo isso, como é que você mostra para mim como então que se calcula a energia liberada? Que é a pergunta B, certo? E aí eu já vou mostrar para vocês pela questão do tempo aqui, tá? Mas qual seria a ideia? Você aplicar o que a gente aprendeu até agora em FNP, reação por reação. Então, a primeira reação, de onde tudo acontece, seria essa. Mas, o que ele está mostrando para a gente naquela figura é que este carinha aqui, que é o estrôncio, ele vira ítrio, emitindo uma beta. E o ítrio vira zircônio, emitindo uma beta. Certo? Tudo isso aqui nós já aprendemos a equacionar o decaimento beta. Estamos falando do beta menos, é a emissão do elétron, é o beta clássico e não o beta mais. Então, o resultado disso é o seguinte, olha, o estrôncio, no final das contas, ele vira zircônio e com a emissão de duas partículas beta. Esta reação que está aqui, em último, como se fosse uma soma, né, ela não acontece. As reações que acontecem são essa e essa. Mas, para efeito da nossa conta aqui, aritmética, a gente pode, como se fosse uma conta de equações, né? Resolução de sistemas de equações, em que você vai colocando uma debaixo da outra e você pode cancelar quem está na direita, quem está na esquerda, como se quem está na direita, ao passar para a esquerda, ficaria subtraindo, então cancela e dá zero, tá? A mesma coisa você pode fazer para o xenônio. A única coisa é que é mais trabalhoso, porque são mais desintegrações, mas a lógica é a mesma, seria essa aqui, ó. Então o xenônio, ele virou césio, com a emissão beta. O césio virou bário, o bário lantanídeo, o lantanídeo virou esqueci de novo o nome desse cara aqui. A Iana acha pra gente quem que é o Ce mesmo? Acho que é É Ce, não é CS. Ce. Quem é? Desculpa. Ce. Ah, tá bom, Ce. Mas tem um nome, pô. Não é sério? Acho que é. Eu vou ver aqui, eu vejo aqui. Só pra gente... Sério. Sério, né? Então, é sério que Sério. É sério. Tá bom. Somando tudo. É sério que é sério. Somando tudo, passando a régua, ficamos nisso. Então, o xenônio virou sério a partir de 4 emissões beta. Insisto, esta equação última aqui exatamente, ela não acontece, seria impossível acontecer. O que acontece são aquelas 4. Mas para efeito aritmético, da aritmética que é isso. E podemos então fazer agora uma régua, passar uma régua maior ainda, que é o resultado global. Qual que é o resultado global? O resultado global então é que você tinha o urânio 235 e ele virou sério mais zircônio e mais 6 betas e ainda um nêutron. Pode ver que somando os números de massa em cima tem que dar 235 e somando os números atômicos embaixo tem que dar 92. Então, se eu quero calcular a energia de desintegração, é com base nesta fórmula aqui que eu vou ter que fazer aquela brincadeira de qual a massa de quem está na esquerda
com a massa que tem na direita, subtrair e multiplicar pelo fator de equivalência do Einstein. E essa conta então está feita aqui. Certo? A massa do elemento emissor, massa do fragmento número 1, massa do fragmento número 2, massa do nêutron, faz o ΔE, multiplica por ΔE. Então, é assim que se calcula, no final das contas, então, a energia produzida efetivamente por uma determinada fissão do urânio 235. Agora, lembrando que esta é só uma das diversas possibilidades de fissão que acontecem, dá para você imaginar a problemática que é de fazer um cálculo mais realista do que acontece quando você põe lá 1 kg de urânio 235, né? E na verdade não é assim, porque o urânio 235 é a menor parte, a maior parte é o urânio 238, numa bomba atômica ou num reator nuclear. Então, realmente não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa. O funcionamento, né, digamos, de uma usina nuclear, as contas, né, envolvidas e etc. e tal. Então, acho que esse exercício é interessante para dar essa dimensão da complexidade da coisa. Beleza? E ainda teria uma última aqui, que seria, mas a gente na prática meio que já fez, apresentar uma interpretação, leitura do gráfico indicado na figura. Eu, na prática, já tinha feito isso com vocês. A única coisa que a gente pode colocar aqui valores. Então, o pico desse gráfico aqui, ó, está na casa entre 1 e 10%, né? Mais exatamente é cerca de 7%. Então, a resposta para essa interpretação seria algo como isso aqui, ó. Os números de massa mais prováveis, que estão presentes em cerca de 7% dos eventos, são 95, por volta de 95, por volta de 140. Você quer responder 137, tá? Tudo bem, isso aí depende. 95 e 140 só para a soma deles dá o 235, que é o número de massa do urânio, né? Mas isso é o de menos. O importante é, por volta de 95, por volta de 137, você tem uma probabilidade de 7%. Por exemplo, aqui, na faixa dos 120, né, encontrar um produto da fissão do urânio de número de massa 120, não é que não acontece, mas a percentagem, a probabilidade que aconteça é muito pequena, é de 0,01%. Então, 0,0001, né, comparado com os 7% lá. Agora, por quê, né? Por que será que acontece isso com a fissão do urânio? Por que quando o urânio se fragmenta, quase sempre os fragmentos são divididos deste modo, um menor e um maior? Por que o urânio, ao se dividir numa fissão, ele não se divide em dois pedaços exatamente ou aproximadamente iguais, sendo essa divisão igualitária praticamente impossível, improvável de acontecer? Boa pergunta. É uma das perguntas que os físicos ainda não conseguem responder. Que tal? Com essa distribuição bimodal ainda não explicada teoricamente. Só para deixar a Liliane contente como sempre. Tirou uma pergunta da minha boca, cara. Mas nem... Descubra o valor, a resposta para isso, e quem sabe daqui uns 50 anos você ganha o prêmio Nobel. Não tem mais idade para isso. Não foi mal, você vai receber pós-morte, né? Aí não tem graça. Professor, você podia voltar no anterior? Eu sei que vai ser uma pergunta bem boba. Não sei. Pergunta boba? Acho que eu tenho que comer direito. direito. Não fazer pergunta boba, não? Na anterior aqui, você fala? Isso. Nessa daí. Isso, exato. Ó, aquele 6 ali no beta 1, no beta negativo. Aqui? Esse 6. Ele veio porque você somou todos os betas, né? De tudo. Isso. Mas calma. E aí, tá, pergunta boba. Se eu somar 94 mais 1 mais 140, realmente vai dar o 235. Mas não é 6 vezes o beta 1? Ah, mas tá errado aqui. Aqui tem que ser 0.
Ah, tá. Né? Tá. Tá vendo como todos os outros são zero? Na hora que eu Isso, fiz o isso. Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, aqui tem que ser 6 menos 1 beta 0. O beta é o elétron não tem Isso, você vai somar, na massa. verdade, com o último ali, né? Isso. Então é 140 mais 94 mais Mais um, 1. mais um dali. Aham. Ah, então Agora, tá certo. agora embaixo sim. Embaixo é importante porque é menos 6. Sim. Ah, tá. Beleza. Tá? Então foi Então um tá erro certo. meu aqui na. Beleza. Entendi. Tá vendo? Não é Deus não faz dúvida boba, imagina. Ajuda. Deixa eu até pôr aqui já. Eu saí da apresentação, já vou até corrigir aqui para não ficar com esse problema no futuro. Isso se o meu computador, sempre que eu saio do modo de apresentação, ele reclama aqui de memória, acho, sei lá. Então é 0 aqui. Ok, respondida a pergunta. Que mais, gente? Corrigido lá, Matheus. Show. É, eu acho que por enquanto pra mim tudo certo. Ok. Na sequência, gente, nosso tempo já esgotou aqui, mas só mostrar para você na sequência o que viria, tá? Na sequência vem aqui uma discussão, seria um outro exercício que discutiria, relembraria com a gente o que a gente falou para vocês, acho que foi a passada também, ou a retrasada, do como o modelo da gota líquida explica a fissão. Então viria um texto explicativo disso. Daí ele vai mostrar um gráfico que faz um detalhamento do que acontece na fissão, enfim, para discutir basicamente a seguinte coisa. Deixa eu ver. Ele quer introduzir a discussão, a problemática do seguinte: por que o urânio 235 e o plutônio 239 são elementos físseis e, portanto, muito utilizados em bombas atômicas e reatores nucleares, enquanto que o urânio 238 e o ameriço 243, eles, apesar de também absorverem nêutrons, eles têm essa característica de absorver nêutrons que nem tem o urânio 235 e o plutônio. Mas porque eles, ao absorvendo nêutrons, não ficam estáveis e se tornam físseis, né? Então, entrando um pouco mais dentro da matéria e tentando explicar o porquê que um fica instável e se fissiona e o outro não. E aí se trabalha com aquele gráfico anterior que mostra que existe aqui uma barreira de potencial. E essa barreira de potencial precisa ser vencida para que a fissão aconteça. Então, se vai propor aqui algumas contas para você calcular o valor da energia do nêutron, que é característico desse processo, de cada uma dessas reações aqui, e com isso você vai perceber o seguinte: se a energia desse nêutron for maior que a energia da barreira de potencial, a fissão ocorre. Se a energia for menor, não ocorre. O resultado dessa conta, eu já fiz aqui, é a mesma conta de sempre: massa de um lado, massa do outro, faz o ΔE e etc e tal. Então o que se descobre é que realmente só o ΔE da equação que dá maior do que a barreira de potencial é a do urânio 235 e a do plutônio 239, enquanto que a do urânio 238 e do ameriço 243 dão valores 5,85, 5,34, que são menores do que os valores
energia de barreira de potencial. Energia de barreira de potencial que tem tudo a ver com aquela discussão que nós fizemos há um tempo atrás sobre barreira de potencial para as partículas alfa. Mas essa discussão mais aprofundada fizemos antes da retomada do ensino remoto. Então, para o pessoal que não pôde participar das aulas antes, se quiser dar uma entendida um pouco mais profundamente nisso, tem uma aula que ficou gravada lá em que a gente discutiu essa questão da barreira de potencial, e tem uma transparência também que fala das partículas alfa, em que se aprofunda um pouco essa discussão de barreira de potencial. Mas é mais ou menos a discussão assim: em determinadas situações do mundo do muito pequeno, especialmente do mundo nuclear, existem transições que acontecem e que não poderiam acontecer pensando na conservação da energia. É como se você tem uma determinada energia cinética, e com aquela energia cinética certamente você não conseguiria chegar no ápice de uma montanha, transformando a cinética em potencial, para que então você conseguisse atravessar a montanha, passar pelo pico e conseguir então navegar, caminhar por lado de lá da montanha. Mas em determinadas situações se percebe que acontecem esses fenômenos em que, mesmo tendo uma energia menor do que o que seria necessário, uma partícula atravessa a montanha, atravessa a barreira de potencial, por um efeito chamado efeito de tunelamento. Então isso foi discutido numa aula anterior à volta do ensino remoto, tá? E está gravada lá. Mas eu achei que não tinha problema em tocar nesse assunto, porque, como a gente falou, isso não vai entrar em avaliação, em nenhuma atividade valendo nota, nada disso. Então quem perdeu lá, enfim, pode conversar comigo de todo jeito, pelas dúvidas, mas tem as aulas gravadas para você dar uma olhada, no sentido mais de aprofundar, mais de curiosidade, e não de um conteúdo que vai ser cobrado de você, tá? Então é isso, tá? A lista tem mais, como eu falei, tem um terceiro exercício ainda, que seria uma imagem, uma planta de uma usina nuclear, e aí ia ficar claro aquela discussão que a Liliane tinha perguntado dos 2 circuitos da água, mas deixamos isso para a semana que vem. Está lá no ambiente, tanto esse texto que a gente leu, está lá no material de apoio, e as questões que eu estava discutindo com você, mais essa outra que eu falei que tem além, está lá na aba de lista de exercícios. Começaremos a aula da semana que vem com aquela tradicional pergunta: alguém tentou fazer? Tem alguma dúvida? E etc e tal. Não tendo, a gente avança para semana que vem, das 2, uma. Ou eu discuto com vocês a questão de um aprofundamento da discussão de partículas. A gente já fez uma primeira discussão, seria aprofundar, ou física, ou efeitos biológicos das radiações. Para todas, especialmente para efeitos biológicos das radiações, já tem lá um material de apoio, alguma transparência, e tem lista de exercícios. Eu só não sei se está liberada para você a visualização ou não, mas enfim, semana que vem então é uma dessas 2 discussões. Mas eu vou começar primeiro perguntando: alguém leu a respeito de reator nuclear, fissão nuclear? Tem alguma pergunta a fazer? Tentou fazer algum exercício daquela lista lá e não conseguiu? Estaremos abertos no começo da próxima aula para responder. Lembrando, para quem chegou depois por acaso e não escutou, está aberta lá no ambiente a tarefa de inserção de arquivos referentes a refacções dos relatórios que eu fui dando devolutiva para vocês, ou facção, fazer a primeira vez, se você não fez, perdeu algumas. Essas refacções, o intuito é que serão o principal fator de avaliação num exame, no instrumento final de avaliação, caso você fique de IFA. Elas não têm uma data fechada lá, mas claro que tem que ser o final do semestre, que significa, sem ser a semana que vem, a outra. Quanto mais refacções você fizer,
Mas claro, só tem sentido fazer refacção de coisa que você foi mal, né? Mas quanto mais refacções você fizer, mais aumenta o peso dessas refacções num instrumento final de avaliação, até chegar a um ponto de, se você tiver feito várias refacções, este ser inclusive o único instrumento a ser considerado para o IFA. Então seria um IFA muito tranquilo, digamos assim, porque você estaria refazendo as atividades a partir da média devolutiva, em que geralmente eu vou, né, questão por questão, colocando para vocês, indicando, né, o que você errou, o que eu acho que você deveria melhorar. Então, digamos que é meio caminho andado para você, numa próxima tentativa, né, tirar uma nota bem melhor. A Caroline perguntando agora, não entendo direito, o que a gente refazer, conta na média agora, só para o IFA. A ideia é só para o IFA mesmo. Se tiver alguma coisa a mais agora, Caroline, é alguma coisa que eu vou elaborar para as próximas 2 semanas, e aí só mesmo para quem precisar, ou melhor, vamos conversar assim, se eu bolar mais alguma coisa para a semana que vem ou para outra, vai ser uma tarefa optativa, de tal modo que quem já tiver com a nota satisfatória lá, não precisa fazer. Se quiser fazer, claro, legal, melhor para aprender, mas não precisaria fazer. Então, se refizer todos os simuladores, vai contar para o IFA? Exatamente, essa é a ideia, Ana. De tal modo que, como eu falei, a ideia é que no IFA você tem uma certa... É claro que refazer tudo dá trabalho, se errou muita coisa tem que aprender, enfim, né? Mas tem lá o nosso fórum de dúvidas aberto. Mas o IFA seria um IFA tranquilo, no sentido de não teríamos uma prova, não teríamos uma coisa nova no IFA. Eu só teria que bolar coisa nova no IFA se vocês não comprarem essa ideia, vocês que eventualmente ficarem de IFA, né? Não comprarem essa ideia de refazer as coisas. Aí, lógico, se o sujeito não fez nada ou quase nada, ele já estaria bombado no IFA, né? Porque ele não refez, então não. Aí eu vou ter que bolar algum tipo de outra atividade lá no IFA. Mas a ideia seria que não. O IFA é exatamente a refacção de tudo aquilo que foi desenvolvido no semestre, refacção, claro, daquilo que você não teve a nota satisfatória. Eu não entendi direito, professor. Tipo, eu fiquei falta 3 décimos pra conseguir a média pra passar. Beleza. Daí, no caso, o que ele vai contar como IFA. É uma nota só. Não entendi. Se a nota dele vai ser a minha nota do IFA. É isso? Mas dele ou deles? É só uma atividade que você foi mal? Eu tirei um 5 em uma câmera no alfa, mas a minha menor nota era o Rutherford 3, entendeu? E eu fiquei com 1, no caso. Aí se eu fizesse ele e tirasse um 6, no mínimo, assim, eu ia ficar com 6. Então, não, mas a ideia é outra. A ideia é que você refaça não só essa que você ficou com nota 3 e 5, você está dizendo, mas se tiver alguma lá que você ficou com 6,5, quem sabe, 7 mesmo, e você quiser fazer para, enfim, chegar num 10, a gente pode contabilizar isso também. Então não tem problema, eu posso contabilizar todas. Se você achar que só essas duas seriam as indicadas, beleza, então seriam essas duas aí que a gente faria a média pro IFA, e só. Agora, isso, Caroline, no teu caso, vamos ver se não acontece o que eu falei de a gente ainda bolar alguma coisa a mais para a semana que vem e para outra, para quem sabe você arredondar esses 6 aí e nem precisar do IFA. Mas não vai dar tempo assim? O IFA é sem ser a semana que vem. A gente já tem 2 semanas de aula sem IFA, né? A semana que vem mais a outra. O IFA é na outra semana. Então, quer dizer, o IFA oficialmente ele começa mesmo só daqui a 15 dias. Mas eu já estou adiantando o jogo para vocês que o nosso IFA, eu não estou pensando numa prova, e sim em simplesmente pegar as refacções. Então você começa a fazer as refacções desde já. Na verdade, eu já tinha orientado que o Rutherford número 1,
por exemplo, para quem não tinha feito ou tinha feito mal feito, né, enfim, já estava aberto lá para entregar a refacção do Rutherford número 1 há uns 2 meses atrás, né? Então é aquela questão de tentar. Eu sei que agora tá tudo, são muitas matérias, é o estágio que está consumindo muito tempo de vocês, eu sei, muita problemática, né? Mas é aquela coisa de tentando construir a coisa passo a passo. Então, estamos começando a construir o IFA, eu diria, a partir de agora. Temos aí 3 semanas para construir esse IFA, sendo que você não tem certeza ainda. É o caso da Caroline ali, 5,7, 3 décimos, será que não vai arredondar para 6? Então, Caroline, talvez tenha alguma atividade aqui que, inclusive, você nem precise mesmo do IFA. Né? Mas eu sugiro, não fique esperando, já vai começando a reconstruir, a refazer, porque ele todo jeito é um aprendizado, né? Se não tirou pelo menos os 6 lá, é porque errou muita coisa. Então, horas, no mínimo para aprender, mesmo que não precisar de nota, acho que vale a pena. Mas é isso. Tem outros colegas, por exemplo, não é o caso de Carolina nem... Desculpa, Caroline nem a Iana que estão falando aqui. Mas tem colegas que não fizeram praticamente nada, né? Então, aí sim, a coisa fica muito apertada, você ter que... Não é fazer, é fazer tudo agora do zero, mas faz parte do jogo, né? Gente, estamos já com 15 minutos além. Tenso aí, Ana. Ainda mais estágio, né, Ana? O que eu estou percebendo de vocês, em geral, falando. Porque as notas, as disciplinas, os professores foram moldando, mas o estágio está se exigindo... As horas não teve abatimento nas horas, né? Não. Carga completa. Então. Uhum. Uma pergunta. Uma pergunta, não nem em relação à sua disciplina, mas em outra disciplina. Tá, então eu só estou parando de gravar aqui já, tá? Pode ir falando. Diga lá. Como que vai funcionar as DPs desse semestre? As DPs do próximo semestre, quer dizer? Como não, assim?